nome é Agnes Gossenheimer e hoje eu vou apresentar para vocês parte da minha tese de doutorado. Eu realizei doutorado no programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas e hoje sou pós-doutoranda no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Este projeto ele foi apoiado pelo CNPq e pela CAPES e foi orientado pelo professor Mauro Silveira de Castro. Eu só queria dizer que esse trabalho realizado pela Agnes só foi possível com uma parceria da CAPES com o Ministério da Saúde num projeto num edital chamado Pró-Ensino na Saúde. Foi dele que se obteve recursos e que transformou bastante a vida da gente nessa disciplina. E também o trabalho que a Agnes fez. Hoje vamos fazer algumas reflexões sobre o uso de OSSE na farmácia. O OSSE, como uma metodologia ativa e como também uma metodologia de avaliação ativa, nós verificamos que ele está no terceiro patamar da pirâmide de Miller, onde o estudante deve então demonstrar o seu saber. Para isso, o exame clínico objetivo estruturado, ele consiste em estações com pacientes simulados ou com simuladores, e cada estação, uma habilidade clínica é testada. Vários conhecimentos nós podemos utilizar o OSSE, como comunicação, anamnese do paciente, a prescrição e também avaliação de exames. O OSSE foi descrito pela primeira vez em 1975 por Hardner, e ele é um exame clínico objetivo estruturado porque ele consiste em várias estações. Cada estação normalmente desenvolve uma habilidade clínica, ou a habilidade clínica é testada, através de um checklist bastante objetivo e estruturado. Então, avalia essa habilidade do estudante em circunstâncias semelhantes. Mais de 1000 artigos foram publicados sobre o OSSE e alguns demonstram que se realiza o OSSE antes e depois da disciplina. A professora Patrício realizou uma revisão sistemática sobre o OSSE na área médica e ela traz algumas questões importantes, que mais de 1000 artigos foram encontrados sobre o OSSE na área médica, nenhum relatório sugeriu que ele não era viável, pelo contrário, ele é bastante utilizado mundialmente, principalmente na Europa e na América do Norte, tem uma viabilidade técnica em relação à sua versatilidade, porque várias áreas podem realizar o OSSE, e a multiplicidade também de projetos. No mesmo exame, tu consegue medir várias habilidades desse estudante. Em relação à viabilidade econômica, é uma barreira, porque muitas vezes tu precisa de tempo, espaço e pessoal, e isso tudo é custo, isso tudo acarreta gastos, né? Então é uma potencial desvantagem, mas também a gente verifica que ela apresentou formas de diminuir os custos associados a um OSSE, que depois a gente vai explicar melhor. Tem muitos benefícios educacionais e esses benefícios educacionais são únicos. Então ele é considerado padrão ouro para medir habilidades clínicas. A professora Patrício também lançou um checklist para avaliar este OSSE em relação à sua qualidade. Bom, nós verificamos então que seria necessário realizar uma revisão sistemática sobre o uso de OSSE na farmácia e, a partir dessa revisão sistemática, aplicar o checklist nesses estudos para verificar a qualidade dos mesmos. Nós selecionamos inicialmente 436 estudos e no final avaliamos 76 em que o OSSE era descrito na área da farmácia. Como resultados positivos, vimos que o desempenho dos estudantes foi muito positivo, assim como a percepção dos mesmos sobre este exame e a aceitação e a satisfação dos estudantes em relação à prova. Como pontos negativos, também tem pontos negativos. Verificamos que o tempo de cada estação pode ser um ponto negativo, quando eles queixam que o tempo daquela estação foi menor do que o necessário para ele resolver o problema, resolver a simulação em questão. Também verifica que os pontos negativos foram que a explicação prévia à entrada na estação às vezes não era clara o suficiente.
E alguns relataram como queixa que a prova era intimidante para o estudante. Também verificamos, em relação à qualidade desses estudos, que apenas 50% dos pontos do checklist foram contemplados. Os outros não apareceram. Alguns itens importantes, como a confiabilidade das questões do checklist, né? O número de avaliadores, o tempo de cada estação, essas informações muitas vezes não apareciam nos relatos. Então, os relatos das pesquisas nessa área não são padronizados ou não estão completos, o que viabiliza que a gente possa realizar uma meta-análise, que a gente possa comparar este método com os métodos tradicionais. Então, a partir dessa revisão sistemática, nós organizamos um OSCE para farmácia aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na disciplina de Atenção Farmacêutica 2. Essa disciplina, ela ensina ao aluno alguns serviços farmacêuticos, como a medida da pressão arterial, medida da glicemia, e a partir daí a gente também pode testar essas habilidades através de estações. Nós planejamos 10 estações para essa disciplina e realizamos um OSCE piloto, apenas com 4 estações. Uma delas era realizada nesta sala, em que o estudante fazia a dispensação do medicamento para um paciente simulado. Também realizamos uma estação de medida da pressão arterial utilizando este manequim simulador. As outras 2 estações foram teóricas, em que eles realizavam, por exemplo, a busca de informação ao medicamento, e na outra estação, através de um caso que eles recebiam, eles realizaram o segmento farmacoterapêutico daquele paciente, a fase de estudos do segmento farmacoterapêutico. Bom, como reflexão, em tempos em que os cursos da área da saúde, né, estão pensando em exames de proficiência e também em exames de habilitação profissional, nós precisamos pensar qual é o papel do OSCE nesse contexto, qual a viabilidade de realizar um OSCE, por exemplo, para uma disciplina de 40 estudantes ou para uma seleção de 100 estudantes, qual é a barreira que nós encontramos para que esse OSCE não seja aplicado de forma tão disseminada no Brasil, apesar de ser um padrão ouro, né, e a gente ter exemplos, por exemplo, em outros países, de que ele é bastante aplicado. E na revisão sistemática, verificamos que na área da farmácia, por exemplo, existem 2 estudos que relatam OSCE no Brasil. E nas outras áreas, também esse estudo é menor do que o resto do mundo. A qualidade baixa desses relatos, quando a gente aplica o checklist da professora Patrício, é um ponto a se destacar. E evidências positivas em relação à viabilidade, à aceitação desse teste. Ferramentas de ensino-aprendizagem importante, então, o OSCE ele serve para medir a habilidade do estudante de uma forma bastante importante. Pode-se estruturar o OSCE, então, com espaço restrito, com tempo restrito, utilizando estações mistas. Então, nós vimos através desse piloto que é possível e mantém a qualidade de avaliação desse estudante. Requer, então, um tempo e uma organização prévia, um treinamento dos pacientes simulados, o que pode ser uma barreira para alguns docentes, e também o relato de que a qualidade desses OSCEs deve melhorar. Deve ser mais descrito, então, todas as qualificações do OSCE, para que a gente possa, então, comparar esta metodologia com outras metodologias. Para finalizar, eu deixo a frase de Carl Rogers, que embasou teoricamente o nosso estudo, em que o único homem que se educa é aquele que aprendeu como aprender, que aprendeu como se adaptar e mudar, que se capacitou de que nenhum conhecimento é seguro, que nenhum processo de buscar conhecimento oferece uma base de segurança. Quando o estudante, então, participa de um OSCE, ele sai da sua zona de conforto. Ele consegue encarar e enxergar mais perto da realidade profissional que ele vai enfrentar. Então, muito obrigada e qualquer questão pode entrar em contato conosco.